Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, hoje para fazer o gabarito comentado das atividades de álgebra da semana passada. Joia? Vamos lá. Na semana passada nós recordamos como resolver raiz quadrada e raiz cúbica. Por que eu digo recordamos? Porque a gente aprende a fazer raiz quadrada no 6º ano. E o método usado para fazer raiz quadrada é a fatoração, que é a decomposição em fatores primos, que a gente começa a aprender desde o 5º. Então, é uma recordação de fatoração e uma recordação de raiz quadrada. Fiquem bastante atentos às explicações para poder sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. Caso ainda permaneça alguma, pode entrar em contato comigo naqueles nossos horários estipulados lá, tá bem? Primeiro exercício, extrair a raiz de todos esses números. Da letra A, B, C até a letra E. E depois a letra G é raiz quadrada. Eu sei que é raiz quadrada porque quando eu tenho o índice aqui, ó, que não aparece nada, é 2. A partir do 3, eu tenho que escrever. Aqui eu quero raiz cúbica. Se eu quiser raiz quarta, vai aparecer o quarto escrito aqui, o 5, o 6, o 7 e assim por diante, tá? Então, é igual quando a gente tem um número, por exemplo, 3. 3 sozinho, ele não tem denominador, mas a gente sabe que o denominador dele é 1. Quando eu tenho, por exemplo, 25 e ele não está elevado a ninguém, eu sei que o expoente dele é 1. No nosso caso aqui, raiz quadrada, o índice vai ser 2. O que significa esse índice 2? Significa que depois de decompor esse número em fatores primos, eu tenho que juntar de 2 em 2. Vamos ver aqui o primeiro, ó. Decompor 625. Aqui eu tenho, ele não é por 2 porque não é par. Ele não é por 3 porque a soma dos algarismos não é um número divisível por 3. Então a gente já pula para 5. Por que eu não posso tentar dividir por 4? Porque 4 não é um número primo. 4 ele é formado por 2 números primos. Tá bom? Tem que lembrar disso. Eu só posso dividir aqui por números primos. Isso aqui chama-se decomposição em fatores primos. Então, eu só posso ter aqui números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, tá? Eu só posso dividir por números primos. Então, dividindo 625 por 5, sobra 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, 5 dá 1. Como eu tenho raiz quadrada, eu vou juntar de 2 em 2. 2 númerozinhos iguais, ou seja, um parzinho sai 1. Outro parzinho sai 1. Como assim sai 1? Vamos entender aqui, ó. Eu tenho 5 ao quadrado. Por que o quadrado? Porque é 1, 2. Vezes 5 ao quadrado de novo. 5, 2, porque repetiu 2 vezes. Por que eu digo junta 2 e sai 1? Quanto é 5 vezes 5? Pensa aí. 25, né? Qual é a raiz quadrada de 25? 5. De novo, 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, eu não preciso escrever isso aqui todas as vezes. Vai ficar cansativo, vai ficar demorado, ou eu vou ficar até enjoado de tanto repetir. O que eu posso fazer? Acabei de decompor, eu junto de 2 em 2, sai 1. 2 em 2, sai 1. Sempre quem sair, eu multiplico um pelo outro. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 625 é 5 vezes 5, que é igual a 25. Eu quero confirmar se está certo. Faz a multiplicação de 25 vezes 25. Tá bem? É simples assim. Raiz quadrada de 256. Vamos fazer a mesma coisa, vamos fatorar. Esse 256 eu vou começar por 2, porque ele é par. Tá? Aí vai 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Eu tenho que juntar de 2 em 2, não é? Porque é raiz quadrada. Então, vamos lá, ó. Sai 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quarta potência vai dar 16. Então, a raiz quadrada de 256 é igual a 16. Lembra sempre disso. Raiz quadrada, junta de 2 em 2. Juntou de 2 em 2, sai 1. Sai 1 por quê? Porque aquele número elevado ao quadrado, a raiz quadrada dele é ele sozinho. Tá bem? Raiz quadrada de 256, portanto, igual a 16.
Esse aqui é aquela dica que eu dei para vocês. Fatorar esse número aqui é enjoadinho. Então, o que a gente faz? Transforma ele em fração decimal. Por que eu coloquei 100? Porque eu tenho duas casas à direita da vírgula. Eu até lembrei a vocês. Volta lá no início do capítulo 1, estuda como transforma fração decimal em número decimal e como transforma número em fração decimal. Tá? Por causa disso aqui, a gente usa bastante. Por que esse aqui eu não fatorei? Porque eu sei de cabeça aqui. Raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. E raiz quadrada de 100 eu sei que é 10. Aí o que eu fiz agora? Só voltei com ele para decimal. Tá bem? Esse outro aqui, também eu sei de cabeça, né? Raiz quadrada de 225. A gente sabe que é 15, né? Ah, professora, eu não sei que é 15. Não tem problema, faz a decomposição em fatores primos. Vocês decompondo, vocês vão achar um parzinho de 3 e um parzinho de 5. 3 vezes 5, 15. E 169, ele só é divisível por 1, por 13 e por ele mesmo. Então, se vocês forem fatorar o 169, vocês não vão conseguir fatorar por 2, por 3, por 5, por 7, por 11. Vocês só vão conseguir fatorar por 13. Aí 169 por 13 dá 13, 13 dá 1. Tá bem? Esse próximo aqui, letra E, é a mesma coisa. Vamos transformar em decimal também. Fração decimal, ó. 36 sobre 100. A raiz de 36, 6. A raiz de 10, de 100, 10. Volta com ele para decimal. Bom, então, raiz de 36 centésimos é igual a 6 décimos. Agora aqui é raiz cúbica, ó. Um pouquinho só diferente. Só um pouquinho. Por quê? Na hora de decompor em fatores primos, eu faço a mesma coisa. 216 é par, dá por 2. 108 dá por 2. 54 dá por 2. 27 não dá mais por 2, é por 3. Dá 9, que dá 3. 3 dá 3 e dá 1. Esse aqui, como é raiz cúbica, eu vou juntar de 3 em 3. Então, eu tenho aqui, ó. Junta 3 vira 1. 1, 2. Junta 3 vira 1. Então, eu vou ter a minha resposta aqui, 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Se eu multiplicar 6 vezes 6, eu tenho 36. 36 vezes 6, eu vou ter 216. Tá bem? Portanto, a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Observaram que a diferença de raiz quadrada para raiz cúbica é mínima? É só mesmo no agrupamento? Raiz quadrada é grupo de 2 em 2, raiz cúbica é grupo de 3 em 3. Tá bem? Desculpem pelo aviso de bateria acabando aí, mas vamos seguir. Vamos voltar do início não, vamos lá, só continuando aqui. Próximo, raiz quadrada de 1024 sobre 576. O que a gente vai fazer? Fatorar os dois. Fatorando 1024. Tudo isso aqui, 512, 256, 128, 64. Toda essa fatoração aqui é do 1024. Tá bem? Depois vim e fatorei 576. Está aqui toda a fatoração dele. Como é a raiz quadrada, vamos juntar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 2 elevado à quinta potência. 2 à quinta é igual a 32. Tá bem? Então, raiz quadrada de 1024 é igual a 32. Juntando esse aqui agora, ó. 1, 2, 3. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. Tudo bem? Então, raiz de 1024, 32. Raiz de 576, 24. Essa fração aqui a gente consegue simplificá-la por 8. Então, foi isso que eu fiz aqui, por isso que ela ficou pequenininha. 32 por 8 dá 4, 24 por 8 dá 3. Raiz cúbica de 125 sobre 2.744. Eu vou colocar a resposta aqui. No próximo slide a gente tem a fatoração dele, tá bom? A raiz desse aqui é 5 sobre 14 e a raiz de 1 milésimo é 1 décimo. Vamos ali na fatoração. Fatorando 125, como é raiz cúbica, eu só junto os 3. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. E a raiz cúbica de 2.744 eu vou juntar aqui, ó. 1, 1, tá bom? Então, vai ser 2 vezes 7, 14, igual a gente viu lá atrás. Tá joia? Aí, se precisar, volta um pouquinho o vídeo aí e olha lá a resposta, tá? Ficou 5 sobre 14, a resposta de raiz de 125 sobre 2.744.
O outro, raiz de 1 milésimo, a gente fez a mesma coisa. Transformou em fração decimal. 1 sobre 1000. Raiz de 1, raiz quadrada, cúbica, quarta, raiz, qualquer coisa de 1 é 1 mesmo. E a raiz cúbica de 1000 é aquilo que eu falei para vocês. A raiz cúbica de 1 é 1. Como é raiz cúbica, eu junto 3 zeros e vira 1. Se for raiz quadrada, eu junto 2 zeros e vira 1. Tá? Aí, voltando com ele para decimal de novo, eu tenho 1/10. Tá bom? A área de um quadrado é igual a 961 décimos de milésimos de metros quadrados. Eu quero saber a medida do lado e o perímetro desse quadrado. Olha só, a área de um quadrado ela é determinada por lado vezes lado. É isso, eu tenho um quadrado de lado 5. Qual é a área desse quadrado? É 5 vezes 5. Então, a área vai ser 25 metros quadrados. Nesse caso aqui, eu não tenho o lado. Eu quero descobrir o lado. E ele me deu a área. Se para eu descobrir a área, eu faço lado ao quadrado, para eu descobrir o lado, eu vou fazer a raiz quadrada da área. Tá bem? Então, para descobrir a área, lado ao quadrado. Para eu descobrir o lado, é raiz quadrada da área. Aí, fazendo a raiz quadrada desse número aqui, a gente vai lá e fatora, tá? Lembrando que ele só vai dividir por 1, por ele mesmo e por 31, tá bom? E aqui, ó, raiz quadrada. Olha aquela jogada que eu falei dos zeros, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada desse monte de zero, junto 2, vira 1. Junta mais 2, vira 1. Tá bem? Aí que a gente volta com ele para decimal de novo. Então, a medida do lado, 31 centésimos do metro. Tá bom? Perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Então, basta eu pegar 31 centésimos, mais 31 centésimos, mais 31 centésimos, mais 31 centésimos 4 vezes. Ou fazer 4 vezes 31 centésimos. O perímetro desse quadrado vai ser 1 inteiro e 24 centésimos do metro. Vamos para o próximo? Simplifique as expressões a seguir. Bom, esse aqui eu expliquei para alguns alunos que me pediram. A gente vai fazer o quê? Repetir o 4 porque ele está multiplicando a raiz de 169. Mais repete o 5 porque está multiplicando a raiz de 81 centésimos. Raiz de 169 a gente fez ali atrás, é 13. Raiz de 81 centésimos, basta a gente colocar 81 sobre 100. Raiz de 81, 9. Raiz de 100, 10. A gente vai ter 9 décimos. Tá bom? Tenta escrever aí o que eu falei se você não tiver feito essa questão ainda. Aí, multiplicando 4 por 13, eu tenho 52. Multiplicando 5 por 9 décimos, eu tenho 4 inteiros e 5 décimos. Somando tudo, 56 inteiros e 5 décimos. Vamos lá. Raiz cúbica de 347. Foi fatorado lá atrás. Tá? Se vocês observarem a fatoração lá para trás, a gente fatorou esse número aqui, ó. Por isso que eu não fatorei novamente. Então, raiz cúbica de 343 dá 7. Raiz quadrada de 169. Está aqui e está lá atrás. Dá 13. Raiz cúbica de 3.375. Esse aqui eu acho que eu fatorei ela para vocês. Bom, se não fatorei, vocês conseguem fatorar aí, vocês vão ver que é 15, tá? 15 vezes 15 dá 225, vezes 15 de novo vai dar 3.375. Aí que a gente soma 7 com 13, dá 20. Repete o 15, simplifica por 5. Aí 20 por 5 dá 4, 15 por 5 dá 3. Esse daqui a gente vai resolvendo de dentro para fora. Esse aqui também eu expliquei a alguns alunos. Aqui eu vou só recordar então. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, raiz do 4. Raiz do 4 é 4. 2. Como eu extraí a raiz do 4, eu tiro a raiz dele, tá? Ele permaneceu dentro da raiz do 83. 83 menos 2 vai dar 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Tirei essa raiz aqui, ó. E ficou todo mundo agora dentro da raiz do 10. Então, dentro da raiz quadrada do 10 aqui. 10 menos 9 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, essa raiz aqui também sumiu.
É como se eu estivesse fazendo expressão com parênteses, colchete e chaves, tá? Eliminei parênteses, eliminei colchete, agora eu vou eliminar a chave. 63 mais 1 dá 64, raiz quadrada de 64 igual a 8. Vamos lá, estamos quase terminando. Fazia a raiz cúbica desses valorzinhos aqui. Esse daqui a gente acabou de fazer ali atrás de novo, ó. O que a gente faz? Primeiramente, transforma em fração decimal. A gente já fatorou isso aqui lá atrás, então não vou fatorar novamente. Dá 7. Raiz cúbica do 1000, a gente já sabe que junto os 3 zeros faz 1. Volta com o para decimal de novo. Tá joia? Esse daqui, nós vamos resolver primeiro a multiplicação de 81 vezes 9. 81 vezes 9 vai dar 729. Repete 512. Lembrando que, olha só esse sinal negativo aqui, ó. Eu só posso resolver e ter a resposta menos 9 oitavos porque o meu índice é ímpar. Se eu tivesse um índice par, se fosse 2, 4, 6, isso aqui não existiria dentro do conjunto dos números reais. Eu não poderia resolver. Tá bem? Tem que ficar muito atento a isso. Não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Tá bem? Só posso fazer negativo se for índice ímpar. Fatorando aqui o 729, nós temos, ó, um grupo, 3, mais 1, 3. 3 vezes 3, 9. 512 está fatorado lá atrás, tá? Lá na fatoração de 1024 tem ele, por isso que eu não fatorei aqui de novo. Próximo, fatorando 3.375, que a gente não tinha fatorado ainda, vai agrupar de novo, ó. Uma vez, aqui ó, 3, sai 1, mais 3, sai 1. 3 vezes 5, 15. Portanto, a raiz cúbica de 3.375 é igual a 15. E o último aqui a gente transforma em decimal também. Vai ficar 2.744 sobre 1.000. Aí, raiz de 1.000, eu já sei, ó, 10. Raiz cúbica de 1.000, 10. 2.744, vamos fatorar. É por 2, depois por 2 de novo, por 2. Pronto, já fiz um triozinho aqui, ó. Sai 1, depois o 7 também sai 1. Fatoração de 343 aqui também, ó, para quem tiver dúvida ali, ó. Quem não quiser voltar lá atrás, a fatoração dele tá aqui. Tá bom? Então, 2 vezes 7, 14. Raiz cúbica de 2.744, portanto, é 14. Voltando para a decimal, 1 inteiro e 4 décimos. Verifique quais dos números seguintes são quadrados perfeitos. Para a gente saber se o número é quadrado perfeito, a gente resolveu um monte de raiz quadrada até agora, né? Todas as raízes quadradas nós conseguimos fazer parzinho, não sobrou ninguém. É isso que indica que o meu número é quadrado perfeito ou não. Se eu conseguir, depois de fatorar, juntar parzinho, não sobrar número nenhum, eu posso dizer que aquele número é quadrado perfeito. Se sobrar algum número, se eu não conseguir fazer par com ele, não vai ser quadrado perfeito. Mas na letra C e na letra D eu tenho uma dica para vocês aqui, tá? Fatorando 576, nós temos que é por 2, 288 é por 2, 144 por 2. Toda essa fatoração aqui, ó. 72, 36, 18, 9, 3, 1. Juntando, ó. 1, 2, 3. Então, consegui. Fiz um par de 2, outro par de 2, outro par de 2 e fiz um par de 3. Como não sobrou ninguém, eu consegui fazer par de todo mundo, ele é um quadrado perfeito. Tá joia? Fatorando 22.500. Vamos lá, ó. Fiz um par, fiz um par, fiz um par e fiz um par. Não sobrou ninguém, tá? Todos eles foram elevados ao quadrado. Então, é também um número quadrado perfeito. Provavelmente vocês fatoraram 648 e viu que sobrou um número. Não conseguiu fazer par com todo mundo. Mas uma dica que eu dou para vocês. Todas as vezes que vocês pegarem números que terminem em 8, que termine em 2, em 7, em 3, ele não vai ser quadrado perfeito. Aqui ele não pediu para ver por quem precisa multiplicar para se tornar quadrado perfeito. Ele só pediu para ver se é ou não. Então, uma dica, um atalho, tá? Para saber se é quadrado perfeito ou não. Eu olho o algarismo da unidade, tá? Se eu tiver o algarismo da unidade
igual a 2, 3, 7, 8. Eu passo direto e digo que ele não é quadrado perfeito. Então, 648 não é quadrado perfeito, 1323 não é quadrado perfeito. Por quê? Não existe raiz quadrada de número terminado nesses algarismos que eu falei. Tá bom? Isso aqui é só um atalhozinho para vocês dizerem se é ou não quadrado perfeito. Vai ter uma atividade na semana que vem que a gente vai precisar descobrir por qual número devemos multiplicar para que se torne quadrado perfeito. Aí eu terei que fatorar, tá bom? Nesse caso aqui, não. Corrige tudo aí com bastante atenção. Se tiver com dúvida ainda, pode entrar em contato naqueles horários determinados lá, tá bom? Fiquem com Deus, beijos. Até a próxima aula, se Deus quiser.